Olá! Hoje vamos trabalhar a circunferência, círculo, entender qual é a diferença da circunferência e do círculo com a professora Erlane Abreu. Circunferência e círculo. Circunferência é uma figura formada por todos os pontos de um plano em que estão aonde? Estão à mesma distância de um ponto fixo. O ponto fixo é chamado o quê? De centro da circunferência. A gente tem um ponto fixo que é qual? O ponto O. Observem aí no desenho. Ele é chamado o quê? Ele é o centro da minha circunferência. E eu tenho o ponto A, B, C e D, que são o quê? Os pontos que estão aonde? Estão sobre a circunferência. Observe que a gente tem a diferença do ponto que está dentro da circunferência e os pontos que estão o quê? Na circunferência. O ponto que está dentro, ele é chamado de centro da circunferência. E eu tenho os pontos A, B, C e D que estão aonde? Estão na extremidade da circunferência. Todos os segmentos de retas que unem o centro O a um ponto qualquer da circunferência é chamado o quê? De raio. Então, a qualquer distância que eu traçar o O, ele vai ser chamado o quê? Ele vai ser chamado de raio. De O até A, eu tenho um raio. De O até B, eu tenho outro raio. De O até C, eu tenho outro raio. O que são o quê? São os raios da minha circunferência. O que é o raio? O raio é a distância do centro até onde? Até a extremidade. Lembrar que é do centro da minha circunferência até a extremidade. Circunferência é o quê? É um lugar geométrico de todos os pontos da onde? De um plano que estão onde? Estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Observe que a circunferência é a parte que está onde? Está do lado de fora. Essa partezinha que vocês estão vendo azul. E quem é o círculo? O círculo é uma figura geométrica formada por quem? Por uma circunferência e toda a sua região interna. Eu tenho a circunferência, que é a parte de fora, e a região interna é o círculo. Para vocês observarem e ver qual é a diferença da circunferência para um círculo. E o raio vai ser o quê? Vai ser a distância do centro até a extremidade da minha circunferência. Perímetro ou comprimento de uma circunferência. O que vai ser o perímetro? Perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica para calcular o quê? O perímetro de um quadrilátero. Então, a gente vai ver o quê? Que a gente vai ver que qualquer figura geométrica a gente chama de perímetro, que vai ser o quê? A soma de todos os lados. Mas como a gente está trabalhando uma circunferência, a gente pode chamar comprimento da circunferência. Professor, está errado dizer perímetro ou comprimento quando estamos trabalhando circunferência? Não. Os dois estão referindo o quê? A mesma coisa, o mesmo significado. Só porque para calcular o perímetro ou o comprimento de uma circunferência, a gente vai utilizar uma fórmula. Qual é essa fórmula? É 2πr. Observem, é 2. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Quem é π, professora? Π, observem que é esse símbolo, ó. Π é uma letra grega do nosso o quê? Do alfabeto grego. Aonde o seu valor é o quê? Aproximadamente 3,14. Dependendo do problema que você esteja trabalhando, pode vir 3, pode vir 3,1 ou pode vir 3,14. Não está errado, porque o π é um número infinito. Então, a gente aproxima para 3,14. Quem vai ser o R? O R é o raio. Então, ele é a distância do centro até onde? Até a extremidade. Vocês também vão ter quem? Vão ter o diâmetro. O que é o diâmetro? É 2 vezes o quê? O raio. Então, eu posso encontrar o diâmetro como? Multiplicando 2 vezes o raio. E a gente pode encontrar também quem? A gente pode encontrar o raio através de quem? Do diâmetro. Quem é? Se eu tiver o diâmetro e quiser encontrar o raio, basta pegar o diâmetro e dividir por quanto? Por 2. Quando é que eu vou utilizar essas fórmulas, professora? Isso aí vai depender do seu problema. Isso vai depender da sua contextualização que vai estar naquele problema. Se vier o diâmetro para você encontrar o raio, você divide por 2. E se vir o raio e você quiser encontrar o diâmetro,
você multiplica por 2. Isso vai depender do seu problema. Para encontrar a área, para encontrar o comprimento, para encontrar o comprimento da minha circunferência, eu vou multiplicar o quê? 2πr vai ser a fórmula que a gente vai utilizar. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Observem que a gente tem uma circunferência. Na circunferência tem o valor de quem? O valor do raio, que vai ser o quê? O valor da distância de A até B é igual a 7 centímetros. Observe que na nossa circunferência já tem o quê? O valor do raio. Quanto que mede o raio? 7 centímetros. Para determinar o diâmetro, a gente vai fazer o quê? Vamos multiplicar por 2. A letra A, que é o valor de quem? Que é o valor do diâmetro. Então, se a gente já tem o valor do raio e quer encontrar o valor do diâmetro, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai multiplicar por 2, porque o diâmetro é 2 vezes quem? 2 vezes o raio. Se o raio é 7, eu multiplico por 2, vou encontrar quanto? Quanto que será o diâmetro? O diâmetro será igual a 14. Logo, o diâmetro da minha circunferência é igual a 14. Determine o comprimento dessa circunferência. Para a gente poder determinar o comprimento da circunferência, a gente vai utilizar a fórmula 2πr. Então, só basta saber o valor de quem? O valor de π e o valor do r, que é o raio. Π sempre vai ser 3,14. Ele pode variar, e se ele variar, na sua questão vai vir informando. Então, é 3,14 vezes quem? Vezes 7. Você vai multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 7 e vai encontrar quanto? 43,96. Então, o comprimento da minha circunferência é 43,96. Segundo exemplo. Sabendo que o raio de uma circunferência possui o diâmetro igual a 8. Professora, sempre eu vou precisar fazer o desenho da circunferência? Não. Basta você entender o que é o raio, o que é o diâmetro, tá bom? Qual vai ser o raio dessa circunferência? Se o diâmetro é 8 e eu quero encontrar o raio, basta pegar o diâmetro e dividir por quanto? Dividir por 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então, o raio da minha circunferência é igual a quanto? É igual a 4. E se eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o comprimento da minha circunferência. Qual vai ser? Para me encontrar o comprimento da circunferência, que é a letra B, basta eu utilizar o quê? A fórmula. Qual é a minha fórmula? Qual é o valor da minha fórmula? É 2πr. Então, eu vou pegar minha fórmula, vou substituir o valor do π, que é 3,14, e vou substituir o valor de quem? Do raio. Quanto que mede o raio? 4. Então, eu tenho 2 vezes 3,14 vezes quanto? Vezes 4. Quando eu multiplicar, eu vou encontrar quanto? 25,12 o quê? Centímetros. Então, eu posso dizer o quê? Que o comprimento, o perímetro da minha circunferência é igual a quanto? É igual a 25,12. Qualquer dúvida, estaremos lá no grupo para solucionar todas.